Muito bem, Ricardo Frota, boa noite. Ricardo, eu não sei quem é o Jeffrey, esse aí, entendeu? Mas eu já começo perguntando a você sobre a fala desse rapaz e também a decisão do ministro Flávio Dino, que hoje repercutiu aí em todos os portais de notícias do país. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Ramon Cujuí. Boa noite, o André, que está presente aqui nos estúdios da Rema TV, veio nos prestigiar. Boa noite especial a você que está aí do outro lado, nos prestigiando mais uma vez nesse início de semana. Desejo a você que essa semana transcorra tudo da melhor forma possível. Esse advogado aí, ele tem sido aí uma revelação, né? Está aí na mídia nacional, um cara muito contundente, um cara que sabe o que está falando. E isso que está acontecendo é uma forma, ninguém tem dúvida disso, que isso é uma forma de blindar o Alexandre de Moraes. Tanto é verdade que isso está acontecendo logo após Alexandre de Moraes ter sido sancionado. Então isso está muito claro, está muito evidente que o nosso judiciário, em especial o STF, está indo na contramão daquilo que a gente esperava, que é ter uma corte imparcial, sobretudo quando um dos seus membros foi sancionado por violação aos direitos humanos. Ou seja, isso é uma acusação gravíssima. Os Estados Unidos não aplicaram essa sanção à toa. Foi passado por um critério absolutamente rigoroso para poder aplicar essa lei Magnitsky em relação a Alexandre de Moraes. Então, o que o Flávio Dino está fazendo é mais uma das aberrações que a gente vê do STF, que é uma corte eminentemente política, que está a serviço de algumas pessoas. Flávio Dino não está à toa ali no STF. Flávio Dino está a serviço do seu partido, do seu espectro político, ele é um comunista declarado e qualquer decisão, qualquer decisão, seja do exterior, qualquer coisa que venha na contramão daquilo que ele acredita, né, que ele é o defensor do comunismo, ele vai dar uma decisão com viés. É o que ele fez. Ele está protegendo, ele está blindando o Alexandre de Moraes, e eu acho que isso daí vai gerar um outro problema gravíssimo. A gente está falando aí de instituições financeiras aí que atuam em todo o exterior, em todo o mundo. E aí vai fazer como? Aí vai chegar um momento que a próprio banco vai, peraí, ou eu mantenho a decisão do Dino de não aplicar aqui contra o Alexandre de Moraes e aguento as sanções dos Estados Unidos, que é muito pior. Comercialmente falando, é muito mais interessante ter um cliente como os Estados Unidos do que um cliente como o Brasil. Então, eu acho que essa decisão aí, muito embora seja para blindar Alexandre de Moraes, eu acho que isso daí não vai ser vista com os bons olhos. Logo, outras medidas irão surgir aí contra esses ministros que estão atuando aí na contramão daquilo que a gente chama de democracia, e tudo isso em defesa da soberania, porque ficou bonito, né? Você fala de uma forma muito genérica, não, é em defesa da nossa soberania. As leis, o princípio da extraterritorialidade, é que leis estrangeiras não se aplicam aqui no Brasil, mas a gente sabe que existem acordos internacionais, existe uma série, inclusive que o Brasil é signatário, e aí eles vão usar esse artifício de que o Brasil é um país soberano e não vai acatar nenhuma decisão de uma legislação de outro país. Muito bem. Ramon Cujuí, boa noite. Ramon, me tira uma dúvida aqui, Ramon. Alguns dias atrás aí eu viajei, né, de carro para fora do país e um casal de amigos também acompanhou essa viagem no carro deles, né? E lá no Uruguai, esse amigo, ele sofreu um acidente, né? Aconteceu um acidente de trânsito, né? E o cidadão que bateu nele de forma irregular disse que não queria saber, olhou a placa do Brasil, não era problema dele, e que ele resolvesse o carro dele, que esse cidadão, mesmo estando errado, resolveria a situação dele. A minha pergunta, de você que tem um conhecimento no direito mais abrangente que o meu, esse amigo brasileiro, ele entra na justiça aqui no Brasil para tentar ganhar o dano moral, ou ele entra na justiça lá no Uruguai? Lá? Me ajuda aí antes da sua análise sobre o tema de abertura do programa. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Juninho. Boa noite, o companheiro que está aqui nos acompanhando agora no estúdio. José Miel, o Igor, o pessoal da técnica que
coloca o programa anual aos trabalhadores aqui da REMA. Olha, Cícero, ele tem que buscar a justiça uruguaia, né? Porque o fato ocorrido, ele ocorreu em território uruguaio, né? E a soberania, que é um conceito fundamental das relações internacionais, diz que o que rege, né, a fato social ocorrido no território uruguaio são as leis uruguaias, deve-se procurar, né, o judiciário uruguaio, que com certeza, se estava irregular, o judiciário uruguaio vai dar razão ao seu amigo. Então é perda de tempo um juiz aqui brasileiro condenar esse rapaz lá no Uruguai. Mas não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. Muito então, bem. É uma bobagem. Tirei a minha dúvida. É uma grande bobagem. Eu só queria que você tirasse uma dúvida agora. Esse rapaz que falou aí, qual é a formação dele que estava ali na... Grande advogado. O Jeffrey, esse? O melhor jurista do Brasil hoje. É advogado ele, é? Ramon, você perdoe a minha ignorância, entendeu? Mas eu não desconheço quem é o cidadão aí. Falando que É ele porque advogado. você não mergulha no jornalismo, você mergulha nas coisas locais. Ele é Você advogado. não mergulha no jornalismo nacional. Ele é Se advogado. você mergulhasse, talvez você estaria bem informado. Ele é tá advogado, certo. é? Então eu devo estudar um pouco mais, é isso aí. Entendi, Não, Zé. você tem que se Obrigado, informar. José. Obrigado. Nossa, você tem que se formar. Só É, isso. e eu queria saber uma coisa. Que tipo de faculdade forma esse tipo de advogado, minha gente? Pelo amor de Deus. Né? Que tipo de faculdade forma esse tipo de advogado que vem falar esse tipo de coisa em meio de comunicação como se fosse assim, olha, ok. Gente, é muita baboseira. Vamos lá, vamos para a Constituição. Artigo 1º da Constituição diz: República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamento 1. A soberania. 2. A dignidade da pessoa humana. 3. A cidadania. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Ou seja, no artigo 1º da nossa Constituição, no seu inciso 1º, se estabeleceu que a soberania é fundamento da República. Ou seja, a soberania é fundamento do nosso país. E a soberania é o poder que os países têm para regular a vida dentro do seu território e para dizer para aqueles outros estados que têm território que aqui dentro quem manda somos nós. Nós quem, cara pálida? As nossas instituições. As instituições que estão consagradas na carta máxima do nosso país, que é a Constituição Federal. Ou seja, a soberania define internamente as instituições e o exercício interno do poder e, ao mesmo tempo, ela se projeta para fora do território para dizer para os outros estados que aqui quem manda somos nós. Por outro lado, a nossa Constituição, lá no seu artigo 4º, quando ela estabelece quais são os princípios que regem, né, a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, ela especifica muito claramente no seu inciso 1º a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos. Né? Depois ela fala da não intervenção, da autodeterminação dos povos e da igualdade entre estados. Iguais não julgam iguais. É por isso, Cícero, que o seu amigo lá no Uruguai, ele não pode ser submetido a uma jurisdição brasileira, porque iguais não julgam iguais. Porque os estados que compõem o sistema internacional, eles são iguais em poder. Em que tipo de poder? A soberania. É por isso que uma decisão interna de um estado, ela não é acatada em outro estado, a não ser que esse outro estado, ele abra mão da sua soberania e, através de um tratado, ele receba essa jurisdição aqui. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro aqui. E aconteceu esse final de semana. As pessoas diziam assim, o Putin não pode vir ao Brasil, que se o Putin vir ao Brasil, o governo tem obrigação de prender o Putin. Por que o presidente Vladimir Putin não pode pisar em solo brasileiro, senão ele tem que ser preso? E se o governo não o fizer, está incorrendo contra a lei brasileira? Porque o Brasil assinou o Tratado de Roma. E o Tratado de Roma criou o Tribunal Penal Internacional. E o Congresso Nacional ratificou o Tratado de Roma. E o Tratado de Roma passou a valer como lei brasileira no território brasileiro. É por isso que, como o Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem de prisão contra Putin
e contra Netanyahu, qualquer um dos dois que pisar no Brasil, é obrigação do Estado brasileiro prender os dois e colocar em cana, tanto Putin quanto Netanyahu, porque o Tribunal Penal Internacional, que foi criado através do Tratado de Roma, que o Brasil assinou, emitiu uma ordem de prisão. Sexta-feira, Putin foi ao Alasca se encontrar com o Trump, recebido com pompas e honras de chefe de Estado e tapete vermelho. Por que Putin não foi preso por Trump no Alasca assim que ele pisou no território americano? Muito simples, porque os americanos não assinaram o Tratado de Roma. Nem os americanos, nem os israelenses, nem os russos, nem os chineses assinaram o Tratado de Roma. Então, a ordem judicial emanada pelo Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição em território russo, americano, chinês ou israelense. No território brasileiro tem. Por quê? Porque o Brasil assinou um tratado reconhecendo, né, e recebendo esse tratado dentro do seu ordenamento jurídico. A tal da Lei Magnitsky é uma lei que vale para território americano. Somente os imbecis e os vira-latas acham que essa lei vale em território brasileiro. Não existe tratado, não existe convenção no Brasil aceitando os efeitos da Lei Magnitsky em território nacional. Tem que ser muito imbecil ou completo ignorante em direito internacional para fazer esse tipo de afirmação. Não precisava nem a decisão do ministro Flávio Dino. A nossa Constituição por si só diz isso. E os instrumentos de direito internacional o dizem também. Essa Lei Magnitsky é um ato de império, do Império Norte-Americano, querendo forçar pela via da força política uma jurisdição internacional que não existe. Uma jurisdição internacional que não tem legitimidade se os países não acordarem via tratados que ela vale no seu território. Artigo 49, inciso 1º da Constituição, encargos, compromissos gravosos ao patrimônio nacional precisam de aprovação no Congresso Nacional. A Lei Magnitsky passou por algum tipo de acordo para valer no território nacional? Não. Ela vale em território americano, como tem que ser. Eles fizeram uma lei, vale para lá, não vale para o Brasil. Eu volto a dizer, essa discussão que foi criada aí, que a Magnitsky, não sei o quê, se ela for utilizada por empresas ou cidadãos para não cumprir lei brasileira em território brasileiro, vão se dar mal, porque no Brasil não vale Magnitsky. No Brasil não vale Magnitsky, vale a Constituição Federal Brasileira. Sabe por quê? Porque no Brasil, quem manda somos nós. Porque o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Em que pese um bando de puxa-saco querer que o Brasil seja do Trump. Muito bem. Zezinho Santos, boa noite. Zé, agora eu queria entender. Não está no ar esse negócio que está aparecendo aqui, né? Não, né? Então tá bom. Zé, agora ficou difícil, entendeu? Me parece que o Ramon fez uma defesa, né, bem consistente, digamos assim, do tema, né? Mas você falou que o brilhante jurista lá, como é que é o nome dele? Jeffrey, né? Você disse que ele é um brilhante jurista e agora eu preciso que você me diga, né, como desarmar os argumentos do Ramon Cujuí. Boa noite, Zé. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. Olá, meus caros colegas. Olha, primeiro, Cícero fez uma pergunta totalmente diferente, quer dizer, sem base, sem fundamento. Um jornalista, quando ele se atualiza, ele faz as perguntas, são mais importantes do que as respostas. Entendeu? E não teve nada a ver com o caso concreto da Lei Magnitsky. Quanto à questão do Cujuí, ele enrola, faz um embroleixo, mas só falácia, só retórica, ele não falou nada com nada. Porque a lei Magnitsky realmente é para empresas americanas. Ok, é óbvio. Agora, qual é eu vou até pela pergunta, o que é que acontece nessa decisão de Flávio Dino? Essa decisão do ministro Flávio Dino é uma decisão lá de Mariana, lá de Minas Gerais. É uma decisão que ele pega, levanta a bola para ver desses partidos aí que não contribuem nada com o Brasil, como o PSOL, como o Rede, esse partido de esquerda. Ele botou o seguinte: levante aí a bola que eu quero dar uma ajuda ao ministro Alexandre de Moraes, que ele não vai ajudar. Ele, na verdade, ele só aumenta a escalada, ele só atrapalha, ele só aumenta a tensão. O ministro Flávio Dino, ele está fazendo um desserviço à nação brasileira, a empresas brasileiras. Essa lei é para empresas americanas. Agora,
tem o termo de conversa. O Banco Bradesco, o Banco do Brasil, você acha que vai atender uma decisão de Flávio Dino? Você acha que um banco vai dizer, não, eu vou quebrar, eu prefiro quebrar, mas aqui eu vou ter uma conta vou dar um cartão, eu vou ter uma conta aqui de Alexandre de Moraes? Já teve a resposta hoje, já esteve a resposta. O governo americano, a embaixada já deu a resposta à altura. Então, ele está tentando o quê? Blindar. Ele não falou da Lei Magnitsky, ele falou da questão lá de Mariana. Ele se antecipa, porque tem uma... Na verdade, ele pegou uma DPF. Ele pegou uma DPF, deu uma decisão em cima da DPF para tentar dizer, vou dar uma ajuda a meu colega Alexandre de Moraes. Ele não vai ajudar. Ele não vai ajudar. E ele, Alexandre de Moraes, e vai no dia de ontem, vai no New York Times, ele dá uma entrevista dizendo que não vai recuar 1 milímetro. Ele é o xerifão. Ele é o xerifão do país. Quando eu falo na verdade, eu acho que o direito de a gente dar livre manifestação, ele é nosso. Nós podemos nos manifestar, entendeu? Embora o ministro Alexandre de Moraes ele vem nos calando, censurando, violando, porque quando ele fala isso, é como se diz o seguinte, como é que se diz? Quando a Constituição, como bem que o juiz fala, quando a Constituição, ela, na verdade, é para preservar a democracia. Não é Alexandre de Moraes, da maneira como ele se pronuncia, ele dá entrevista, insultando os Estados Unidos, que há uma tensão. Nós podemos ter um prejuízo muito grande com essa brincadeira do STF, e daqui a pouco nós vamos falar lá desse presidente que não tem efeito nenhum nesse país, entendeu? E o que a gente vê isso é fazendo o seguinte, quando a gente tem uma democracia, a gente não precisa de Alexandre de Moraes não, gente. A Constituição, a gente precisa da Constituição. Então ele dá uma de quê? De xerife. Coisa de xerife é algo seguinte, é de escola, menino de escola que se veste. Ele não é xerife coisa nenhuma. Ele é um ministro da Suprema Corte. Ele tem que respeitar a Constituição, não violar. Não ele ser esse relator de tudo. E quando ele pega tudo isso, ele começa a ditar. E quem dita as regras de como pode, de como não pode, é ditador. Será que no Estado Democrático de Direito eu não posso me manifestar? Vão me calar? Vão me censurar? Então, eu vejo o seguinte, o juiz, eu espero que é uma pessoa que é advogado, uma pessoa que tem profundidade, vai pesquisar e vem aqui fazer um enroleixo. Vem aqui com retórica. Essa retórica é vazia com o juiz. Ela não fundamenta nada do que a gente, desse tema, dá mais. Você não fundamenta. Eu quero ver um Bradesco que você, esses dias, o Bradesco tem que atender. Que atender coisa nenhuma, o Bradesco vai quebrar por causa de Alexandre de Moraes. Vai pegar. O Banco do Brasil disse: não, eu vou atender. Não vai atender coisa nenhuma, nem Caixa, nem ninguém. Porque é o seguinte, eles têm tratado com os Estados Unidos, o sistema mundial é dólar. Então não venha vocês querer com bravata e falar de soberania. Soberania não se constrói com bravata. Então, Cícero, o senhor, como um bom jornalista, porque jornalista pelanca, a gente tem que ficar indignado. Para mim, o cara fazer uma pergunta dessa, Cícero, eu não vou usar o termo de cujuí, falar de imbecilidade. Imbecilidade, gente, são perguntas que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com outra. Alho com bugalho. É bem informado. A entrevista... Eu gasto tempo com a notícia, cujuí, diferente. Então, sim. Você tem só os puxadinhos da esquerda. Então, deixa eu lhe informar. Que alimenta. Isso. Você que é um bem informado, só lhe dizer que a entrevista não foi dada ao New York Times, foi dada ao Washington Post. É isso, desculpa, eu errei. É porque você é bem informado. Não, mas aqui eu errei. Sim, mas uma questão, o erro de um jornal para outro é verdade. Qual o problema? Muito bem. Vamos prosseguir? Vamos lá. O Samuel Costa, boa noite. Diante da minha ignorância, não vou nem perguntar nada, Samuel. Fica à vontade para dissertar sobre o tema de abertura do programa. Olha, antes de mais nada, quero saudar todos os telespectadores, internautas, nossa técnica, debatedores, na pessoa do André Frota. Seja bem-vindo, viu, André? A Rema TV, irmão do Dr. Ricardo Frota. Gente, olha,
a Constituição de 88 estabelece a arguição por descumprimento de preceito fundamental, onde os legitimados no rol da CRFB/88 podem estar arguindo no modelo de controle de constitucionalidade concentrado essas ações que visam, né, dizer o direito ao caso concreto e fazer análise constitucional se a norma que está sendo objeto de análise é compatível com a Constituição de 88 ou não. E essa mesma CRFB/88 garante ao Supremo Tribunal Federal ser o órgão competente para resolver essa lide. E aí, a Associação Brasileira de Mineração resolveu interpor a DPF, que resultou numa decisão interlocutória, né, em sede liminar do ministro Flávio Dino, que disse, né, aos municípios brasileiros que foram discutir matéria de ordem constitucional e legal dentro do Reino Unido. E se a aplicabilidade da decisão judicial do Estado juiz oriundo da circunscrição do Reino Unido prevaleceria ou não de imediato, automático, em território nacional. E aí o que foi que o ministro Flávio Dino disse? Olha, o Brasil é soberano e essa decisão deve ser homologada, ou seja, apreciada pelo órgão competente julgador em território nacional. Porque um dos princípios basilares do Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, é o Instituto da Jurisdição. Jurisdição é o poder privativo que o Estado tem em dizer o direito ao caso concreto, fazendo isso através de uma sentença ou através de um acordo, né, se for um colegiado. E aí o que é importante a gente frisar, pessoal, é que qualquer lei, ainda que fosse compatível com o território nacional, ela não tem eficácia de imediato, ou seja, automática. Ela tem que ser convalidada pelo órgão julgador competente em território nacional, dizendo que aquela norma ou aquela decisão é legal e está em consonância com os preâmbulos da CRFB/88, que é a Constituição que vigora. O segundo aspecto é essa lei Magnitsky, né, do Trump, onde tenta a Casa Branca vender uma falsa ilusão da realidade às pessoas desprovidas de capacidade cognitiva, que são leigas, e aqueles mais aflorados que monetizam e tentam colher louros políticos, audiência, like, dizendo que essa lei aplica-se em todo o território nacional. Primeiro que o Brasil não é signatário dessa lei, diferentemente das convenções e tratados internacionais. E como bem trazido aqui no programa pelo Ramon, a gente precisa deixar muito claro que o Brasil é um país soberano. As instituições democráticas são previstas na Constituição de 88. E ninguém, nem Trump, nem Putin, nem o Zelensky ou qualquer outra autoridade estrangeira tem legitimidade para editar regras dentro do território nacional. Então, é espantoso ver que, em pleno século XXI, a gente ainda tenha um encontro de desinformação. E você, telespectador, internauta, não é obrigado a concordar com o que eu digo. Basta você fazer uma rápida pesquisa, né, no Google, que quando bem utilizado, passa a ser uma ferramenta de transformação na vida da pessoa. A gente espanta a ignorância, né, lendo boas referências e não trazendo uma fala de um indivíduo que, na minha percepção, desconhece totalmente preceitos básicos de Constitucional 1, por exemplo. Outro aspecto, existe um instituto que é pouco conhecido, até mesmo no mundo acadêmico, dos profissionais de direito, que é um instituto denominado de reclamação constitucional. Ou seja, se você foi condenado pelo um país estrangeiro e quer saber se essa norma é compatível ou não com a Constituição, antes de discutir essa matéria em sede, né, de primeiro grau ou segundo grau dos tribunais superiores, você pode estar propondo isso diretamente ao Supremo Tribunal Federal, que vai dizer se essa norma é compatível ou não com a Constituição. E foi isso que o ministro Flávio Dino disse em seu voto, que qualquer brasileiro, pessoa natural, pessoa estrangeira ou pessoa jurídica, CNPJ, se sentir violado em seu direito por uma decisão de um poder judiciário estrangeiro, ela não tem eficácia automática. Tem que ser convalidada
pelo juízo competente nacional e assim dar prosseguimento à condenação ou absolvição e vice-versa.